Olá pessoal, vamos dar as boas-vindas a 2021? Vamos começar? Eu sou a bruxa Evani, grã-sacerdotisa da Nova Ordem do Sol e bruxa suprema. Hoje nós vamos fazer a previsão por trimestre do ano de 2021. Você já deve ter ouvido falar de orixá. O que é um orixá? O que ele reserva para a gente em 2021? Cada trimestre é regido por um orixá. E aí a gente vai te falar o que você deve fazer, quais as cores melhores, qual a melhor atuação e quais os rituais que você também pode fazer para propiciar boas energias para 2021. Vamos então? Vamos começar no primeiro trimestre de 2021. Qual é o orixá regente do primeiro trimestre de 2021? Primeiro trimestre é regido por Obá. Quem é essa deusa? Obá é uma deusa da guerra, dos rios e da terra. É o orixá da água que corre rápido, aquela que arranca a terra das margens do rio e leva lá para a praia e esparrama. A Obá, ela nada e se esparrama na praia. Qual é a fundamentação disso? Vamos começar pelas cores. A cor de Obá é vermelho e amarelo. Ela é o general, aquela que vai na frente. Então o que a gente pode esperar do primeiro trimestre de 2021? Você pode esperar um fervo. Por quê? Porque ela é a própria guerra. Ela é um general. Então você sabe que vai as brigas, aquelas discussões, vão continuar ainda no primeiro trimestre do ano de 2021. Muito diz que diz, muita traição, muita coisa por debaixo do pano subindo, aquela coisa fervendo, porque o que fala de Obá é dessa fervura, é dessa coisa quente, dessa agitação. Não espere brancas nuvens em nada, clima instável, problemas políticos, coisas mal contadas, traições nos meios intelectuais, políticos e isso refletindo na nossa vida também. Tá? Vamos lá ver qual é o segundo trimestre de 2021. Qual é o orixá regente do segundo trimestre de 2021? Aí a coisa já começa a mudar um pouquinho. Obá já vai secando, separando a terra da água e passa o domínio de Oxum. Então você tem no segundo trimestre de 2021 a regência do orixá Oxum. Oxum, a senhora das águas doces, a senhora da riqueza, a senhora da prosperidade, da beleza. O que você pode esperar numa regência de Oxum? Facilidades com relação a trabalho, com relação a aquisições, as relações humanas elas estão mais cordiais, a negociação é mais fácil, as brigas diminuem e o trimestre é pautado sabe aquele namoro, aquela coisa assim mais gostosa, união familiar, muitos nascimentos, novos projetos, a grande esperança. Isso no segundo trimestre. Oxum, ela rege o dourado, ela rege o azul claro também e ela rege o branco também. Então, você pode usar e abusar dessas cores no segundo trimestre de 2021. E no terceiro trimestre, qual é a regência do orixá do terceiro trimestre de 2021? Olha que interessante. Aqui já fala de Oxóssi.
Então, olha que interessante, você consegue, é um ano que começa com uma energia mais pesada, mais marcial, de Obá, depois ela vai perdendo essa terra e transformando numa água, seguindo o seu fluxo de evolução e de prosperidade, até chegar ao orixá da comunicação e das matas. O Oxóssi aqui, ele fala de muita mudança na nossa imagem exterior, ele fala do comércio exterior, da comunicação, e fala também que a gente tem que prestar atenção nos pormenores das coisas. Então é assim, olha, Oxóssi é o orixá da caça, é aquele que fica muito tempo observando para ver o que ele pode levar de melhor. Hora de começar a nossa grande colheita aqui no terceiro trimestre de 2021. Por quê? Porque ele tem os segredos da mata, ele tem o segredo da floresta e ele tem todos os elementos a seu favor. Você pode esperar no terceiro trimestre de 2021 muita resolução sobre as nossas florestas, sobre os nossos recursos hídricos, sobre a nossa plantação, a agricultura. Então, um crescimento muito grande nesses assuntos. E também fala de comunicação. Como é que vai estar a nossa comunicação interpessoal e enquanto país, inclusive? Mas Oxóssi manda a gente ficar de boca mais fechadinha, prestando atenção em tudo. É interessantíssimo esse ano de 2021, hein? Oxóssi rege o verde das nossas matas, mas rege o azul claro também. Portanto, olha, fique de olho, hein? Essa pode ser uma excelente cor para 2021. Vamos ao nosso quarto e último trimestre de 2021. Qual é a regência do orixá do último trimestre do ano de 2021? Oiá! Senhora dos ventos e das tempestades. Depois de tudo isso, ela vem com o vento para colocar as coisas no lugar, ver o que vai sobrar e o que vai ficar. Teremos certamente muitas mudanças no último trimestre do ano de 2021, porque Oiá, Iansã, Senhora dos ventos e das tempestades, não deixa nada no lugar por onde ela passa. Você não fica impune quando Oiá passa no seu caminho. E ela vai, sem dúvida, fechar o ano com a transformação necessária. Então, aquilo que começou e que depois se separou, lembra? Começou a água com a terra, separou a terra, ficou mais a água, melhorou as relações, deu frutos, cresceu. Na hora de expandir, chega Oiá para receber toda a colheita e espalhar essa colheita mundo afora. Então, o que a gente conclui dessa previsão de 2021? Que nós teremos um ano bem agitado, que nós vamos conseguir colocar sim as coisas no lugar devido, que as pessoas podem ter esperança sim, não é uma sentença de morte, mas é um ano de mudanças e um ano que você deve olhar para você, repensar o que eu quero de verdade para a minha vida e deixar ir embora no último trimestre tudo que não funcionou, tudo que você não vai precisar. Ou seja, você vai simplificar a sua vida em 2021. O que você pode, ali, já falei o que você pode esperar, mas quais são as melhores cores segundo os orixás? Você tem Obá no primeiro trimestre, dourado, vermelho, o amarelo, o azul claro também e os tons terrosos. Então cerque-se no primeiro trimestre dessas cores, cerque-se mesmo. No segundo trimestre você tem Oxum, você tem a Senhora das Águas, o azul, o branco, o prata. Olha o azul de novo aí, gente! No terceiro trimestre você tem Oxóssi
que é o verde, mas também o azul. Tá valendo o azul turquesa aqui, que mistura o amarelo, que mistura o azul e que dá o verde piscina, o verde dos mares, o verde da água e das matas, né? E aí no último trimestre você tem Oiá, que também fala do branco, também fala do dourado e também fala do marrom. Que tal fazer uma reorganização no seu guarda-roupa esse ano, buscando tons terrosos e mais natureza, fibras naturais, cercar-se do que é natural e do que a gente produz, voltar para as nossas raízes enquanto brasileiros e no final do ano voltar para suas raízes fazendo uma pesquisa familiar de verdade na sua ancestralidade, não esquecendo que o solo que você pisa é brasileiro. Valorize o que é seu esse ano, valorize o que nós temos esse ano, valorize quem você é esse ano, o que você tem de melhor. Às vezes, o que você acha que você tem de melhor, talvez você nem ache que é o melhor. E é o melhor. Quem é você de verdade, o que você deseja de verdade, é isso que está valendo para 2021. Agora, nós vamos ficar com a previsão por assunto no Brasil. Política, economia, meio ambiente, já sabendo dessa regência toda. Já sabendo. Olha, procura também uma joia, um cristal transparente, excelente um cristal transparente. Por quê? Porque também estamos num ano de Vênus. E o ano de Vênus, ele vai te falar para você usar um cristal branco, diamantes, por que não? Né? Toda pedra que seja transparente, branca ou azul claro, uma água marinha, quem sabe, né? Até mesmo um citrino, mas tudo que lembra o transparente das águas, o transparente da nossa alma. Vamos à previsão agora. Bom, a saúde continua uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra no setor de saúde. Subindo tudo que estava errado. Agora a gente já tem uma noção boa de como estava, um retrato fiel de como estava a nossa saúde. E essa energia, ela perdura ainda até meados de junho, julho, e depois começam ações positivas com relação à saúde. Quando a gente fala de vacina, vem sim vacina, mas vem muita discussão ainda sobre essa vacina. Ela vai atrasar um pouquinho, os resultados não serão 100%, mas a gente tem aí uma boa previsão, vamos dizer assim, um bom recurso com relação às vacinas. Porém, algumas coisas vão atrapalhar um pouco essa distribuição, a gente vai ter problema de distribuição, a gente vai ter problema com políticos falando uma coisa e fazendo outra, e a área técnica tem a necessidade de bater o martelo e comandar essa distribuição, porque senão vai ser uma campanha política e não de saúde. Via de regra, melhora muito em relação a 2020, novos medicamentos, novas atitudes, novos vírus, novas doenças, mas não com esse alcance que tivemos hoje. Mas basicamente ela é muito melhor do que em 2020, você pode ficar sossegado. Como é que fica a política em 2021? Graças aos deuses e aos orixás, o brasileiro começa a tomar atitude com relação à política e políticos. O país está ficando mais politizado, sim, mas tem caças bruxas aqui em 2021. Bruxas políticas.
Sim, tem caça às bruxas, sim. Ninguém vai ser caçado. A gente vai ter, assim, ainda muita notícia com relação ao judiciário. O STF ainda vai governar como está governando, né? E a dança de cadeiras nos cargos, elas se intensificam em 2021, mesmo porque os escândalos ainda sobem do limbo do nosso Brasil. Então a gente tem mais ou menos uma repetição do que a gente teve em 2020, mas já com o povo tomando outras atitudes. Isso é muito melhor, é uma excelente notícia. Mas ainda muito político fazendo muita besteira, muita notícia complicada e muita vergonha também. Mas, como eu já falei, ninguém sai, não tem impeachment, nada disso aqui, não é uma coisa tão dramática, e vamos levando isso como o povo brasileiro leva. As minorias, os movimentos, eles se intensificam muito, muita coisa ainda ligada a atitudes violentas acontecem em 2021 e vai ser necessário sim mobilização da opinião pública para que a coisa tome um caminho mais equilibrado. Vai precisar sim de muita calma, de muito equilíbrio para que ninguém saia quebrando tudo. Precisa? Precisa. É bacana que a gente entenda como isso funciona para que a gente tome a medida mais certa com as armas que a gente já tem e usa muito pouco. Mas eu já estou te falando. Relações internacionais. Brasil no foco. Brasil é a menina dos olhos e é a campanha política de outros países. Então, todo mundo está de olho no Brasil por algum motivo. E a gente tem que começar a ser brasileiro de verdade e gostar e amar e se interessar pelo povo brasileiro e pelo nosso país, viu? Falando de economia, dá medo de desabastecimento? Não. As famílias vão estar com menos poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, sim. A vida vai estar mais difícil, sim. Emprego bem difícil. As carreiras não serão como eram antes. Então, se meu amigo está procurando um emprego de carteira assinada, vai ter que andar bastante, porque ele vai estar escasso. E novas carreiras surgem nesse período. E assim, é um período muito rico de criatividade, de novas descobertas de atividades, novas profissões e maneiras novas de tocar o que a gente já conhecia. Quando a gente fala de economia, a gente fala de trabalho, por isso que a gente está dando um alerta de que as profissões não serão mais as mesmas. Então, quando tem tantos milhões de desempregados, isso vai crescer. Isso vai crescer, mas vai mudar o jeito que a gente encara trabalho. E a gente vai acabar lançando moda, porque é o ano da moda, hein? Até no setor de trabalho, é o ano da moda. Lançaremos novas maneiras e propostas. O Brasil vai estar em muita evidência quando a gente fala de produção. Então, tudo que é agricultura, super valorizado, um bom ano, não tão bom quanto os anos passados, mas um bom ano sim, tá? Tem oscilações sim, não vai ter fome, mas não vai ter exageros. Quando você fala de ministro da Economia que andou meio sumido em 2020, tá? Ele continua sumidinho um pouco aí, só se movimentando mais ali para maio, junho, quando as coisas começarem a ferver e o povo começar a cobrar determinadas atitudes, sim. Com relação à moeda, desvaloriza também, depois dá uma paradinha, inflação sobe mais um pouquinho, depois dá uma acalmadinha e aí a gente segue um segundo semestre muito mais calmo do que o primeiro. E as artes, o entretenimento? Lembra que eu falei já aqui mesmo que
tudo que é novo vai brilhar, tudo que é novo vai reluzir e tem a tendência é crescer, a gente vai ter um movimento bem bacana nas artes, que é um movimento de crescimento. Tudo que é ligado ao ser interior, à espiritualidade, às relações estarão em alta. Por isso, para a gente, uma coisa nova, porque a gente vai ter que buscar esses recursos dentro de nós mesmos, como pessoas e como país, recriar a nossa realidade. A arte tem um papel fundamental nisso, nesse ano de 2021, porque nós teremos realmente uma modificação na TV. Então, parece que o poder da TV muda de mãos. Diminuindo a TV aberta, ampliando esses canais fechados, os streamings, e assim uma nova forma de entretenimento. E direcionado por interesse, por foco, por pessoas, por grupo de pessoas. É um movimento bem marcante e altamente cultural. Então vai ser muito bacana para quem está no meio da TV, quem está em revistas digitais, porque tudo que for digital explode de verdade em 2021, mas de uma forma profissional muito bacana. Não amadora, profissional sim. Novas linguagens sendo trabalhadas em 2021. Mas também a gente tem a partida de pessoas que fizeram carreira na TV e no teatro. 2020 já teve várias baixas, 2021 também. Então vai se renovando o que a gente entende por arte e por entretenimento. Tem até um apresentador aqui que já anda meio adoentado, que dificilmente passa da metade do ano. Mas também tem jornalistas que fazem a passagem em situação complicada, a trabalho inclusive. Mas, via de regra, um ano muito bom para as artes. Você que é ator, você que é artista plástico, se reinvente, bote para fora a sua alma. Porque, como eu já falei, o Brasil vai estar na moda. Todos os olhos do mundo estarão de olho no Brasil. Use o que é a terra, use a sua ideia de brasilidade, a sua ideia de terra, a sua ideia de ancestralidade, porque tudo isso junto com a espiritualidade faz explodir a arte no Brasil no ano de 2021. E o esporte? As águas dominam tudo esse ano, tá? Então, assim, tudo que a gente abriu aqui tem o domínio de perto das águas. Muito mimimi no esporte. Mimimi. Todo mundo vai correr e se machuca, entendeu? Então é assim, muita coisa ligada a problemas nas pernas, nas articulações. Muita gente ficando de fora por machucados, por lesões, né? E isso assim, chegando a... Ninguém mais trabalha nessa área. Realmente é um ano que o emocional do esportista vai estar um pouco abalado, mesmo porque o investimento está muito direcionado só para um tipo de esporte aqui. Esse ano é um ano de Olimpíada. Complicadinho para sair essa Olimpíada, hein? Muita coisa diferente, muita coisa por debaixo do pano e o mundo fervendo por causa dessa Olimpíada. Mas muita lesão, muita lesão. Mas a gente ainda tem algumas alegrias aí, né? Algumas alegrias corintianas, algumas alegrias do povão de verdade, mas nada de grandes destaques, né? Mas tem muito jogador indo para fora, sim, tem muita comercialização de esportistas para fora, sim, e pouca gente de fora para dentro, hein? Bora falar do clima? Bora falar do meio ambiente? Olha que interessante. Bom, o
clima é aquilo, tá? A Terra tá passando por um monte de coisa, tá? O clima instável, o dia que era para fazer calor faz frio, chuva muito num tempo, pouca no outro, instável sim, no país todo, na realidade, na Terra, grandes nevascas fora, inundações, aquelas coisas que a gente tá acostumado a ver, tá? Mas do mesmo em 2021. Queimada diminui? Diminui sim, mas aqui tem um negócio muito interessante, gente. O governo e a sociedade resolvem fazer uma força-tarefa e uma movimentação pressionada pela opinião externa, né? Lembra que eu falei que o Brasil vai estar em evidência? Todo mundo de olho no Brasil. E isso é positivo porque vai obrigar o Brasil a se mexer. Esse gigante que está adormecido desde que eu me conheço por gente, né? Agora ele vai ser obrigado a acordar, porque vai ser exigido dele medidas de proteção, de controle, de preservação. A brasilidade vai estar no ar, gente. Então, coisas ligadas à nossa terra, recursos naturais, populações, populações de ribeirinho, pessoal que mora no meio da mata mesmo, nas florestas, lançando moda. Lembra que eu falei em tudo? Tudo é uma moda. A gente vai ganhar com a moda, a gente vai ganhar falando para o mundo quem nós somos. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem muito o que fazer, porque nós vamos ser conhecidos exatamente pela exploração do meio ambiente, de uma forma mais sustentável, se tudo correr bem, né? E se a gente fez a lição de casa. Melhora muito, muito. Mas tem muito por fazer ainda. Se você é da área, excelente ano, porque você vai ter muito trabalho e vai ter muita resolução também. Se você não é e tem a vontade é a hora de entrar para coisas mais sustentáveis, sim. Se você é do ramo da moda mesmo, vestuário, invista nas tramas naturais, na moda de povos regionais, porque é isso que vai dar. O meio ambiente vai ser a menina dos olhos de 2021, tanto o Brasil como no mundo. Então, esses grandes fóruns, esses grandes palestras, tá? Acontece de um tudo em 2021 e movimenta grandes somas de dinheiro e uma multidão. Um ponto para nós. Vamos ver o que os orixás falam pra gente como uma mensagem de 2021. Que a gente já viu que é mais do mesmo, mas com uma nova consciência brotando. Vamos ver o que eles reservam para nós. Pague suas dívidas. O brasileiro ele precisa de equilíbrio de emoções, equilíbrio nas suas ações. Ele precisa pensar, sentir e falar de forma equilibrada e alinhada. O brasileiro, nesse ano, vai precisar ouvir mais o seu coração do que a grande mídia. Perder menos tempo com as mídias digitais e mais tempo com a família. Usar o seu tempo com as pessoas que ele amam, porque quando a gente está com a família, a gente não perde tempo, a gente ganha. Investir mais nas relações interpessoais e olhar o outro como um reflexo de si mesmo. Na realidade, o brasileiro vai precisar despertar o amor que ele tem dentro de si e o que nos torna tão especiais. Essa alegria e essa fé no futuro. Quando a gente entender que a gente não tem que copiar povos nenhum, que a gente não tem que estragar o que a gente não conhece, que a gente tem que viabilizar a nossa vida no planeta, preservando o que nos é importante, nós teremos todo o apoio dos orixás que sustentam a nossa vida na Terra. As entidades de floresta, os elementais
das florestas e do ambiente, eles choram e clamam pela nossa ajuda. E nós temos tudo na mão para fazermos um excelente 2021, um excelente trabalho espiritual e ambiental na nossa terra. Pensa nisso, pensa e olha, faz a lição de casa que o Orixá está te pedindo, porque Ifá, o grande Deus do destino, assim determina, com a lição de casa bem feita, a certeza de felicidade e de um futuro repleto de paz, prosperidade, fartura e amor é garantido pelos deuses. Fique em paz, tenha um excelente 2021. Beijo, gente!